Olá, tudo bem? Uma palavra está queimando o meu coração sobre essa nação brasileira que estamos diante de uma grande convulsão emocional e pode chegar a uma convulsão social. Eu vou trazer uma palavra aqui a vocês do povo de Deus, o povo cristão. Eu vou trazer um versículo que eu li em Malaquias 3, versículo 9. Olha o que diz: todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Que roubo é esse de que a Bíblia diz? Será que essa palavra de Malaquias, do Velho Testamento, serve para nós hoje? É claro que sim. Malaquias foi usado por Deus para alertar o povo de Israel que os sacerdotes estavam profanando o templo e roubando os dízimos, aquelas ofertas que seria para elevar o nome de Deus e abençoar a terra. Eles estavam roubando. Quem? O povo? Não. Os sacerdotes. O povo levava até o templo e lá no templo os sacerdotes roubavam aquele dinheiro. Profanava o templo. Eles eram violentos com as suas esposas e eles divorciavam. Aí Deus amaldiçoou toda a nação de Israel. Depois que Jesus veio à terra, ele purificou com o seu sangue toda essa maldição que Israel recebeu, e todos quanto aceitaram Jesus como num fogo purificador, é o que diz o próprio Malaquias, que viria esse tempo, o tempo do renovo, aonde Deus ia cuidar pessoalmente de cada um de nós. E Deus ia fazer uma diferença entre os que são e os que não são. E aqui eu queria chamar a atenção para esse povo de Deus, esse povo separado, esse povo que segue somente a Deus através de Jesus Cristo. Diz assim: se esse povo que chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, aí sim, Deus ouvirá do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, a nossa nação. Esse povo que chama pelo nome do Senhor. E onde é que é esse povo? Em cada congregação, em cada amontoado de pessoas, aglomeração, em cada assembleia que reúnem para falar desse mesmo Deus, independente da placa da igreja. Porque Deus rejeitou esses rótulos. Assim como o templo foi profanado, Jesus Cristo rasgou o véu de cima a baixo. E as igrejas, quando ela é constituída com CNPJ, com regramento, com estatuto, com ramo de coisa, que segundo eles acham que isso resolve o problema, para Deus isso não vale nada. Quer saber se esse povo constituído nessa congregação tem Jesus Cristo como Salvador, e se esse povo é fiel à aliança através do sangue de Jesus, se ele é purificado, transformado pelo Espírito Santo, e se tem certeza da salvação. Um salvo, salva os outros. E esse povo escolhido de Deus, ao orar, Deus vai sarar a terra. Agora eu quero falar para você uma coisa. Deus vai agir na vida individual de cada um de vocês, que é fiel a Deus. Ou, se muitos numa mesma sincronia, tiverem na mesma intensidade de oração, no mesmo propósito,
Deus vai sarar toda a comunidade. E se a cidade inteira ficar no mesmo nível, de acordo com a vontade de Deus, Deus vai sarar toda a cidade. E assim sarará o Estado. E assim sarará a nação. Essa nação só vai ser sarada quando a nação inteira se render a Jesus Cristo. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a idolatria. Se uma pessoa que diz que é cristã, purificada pelo sangue de Jesus, ela vota no idólatra, se ela vota no ladrão, se ela vota no pagão, se ela vota... Um voto é um pacto. Você está fazendo um pacto com as trevas. O que tem a ver a luz com as trevas? Então, se você vota nessas pessoas, é porque você não é cristão. Você precisa receber a luz de Deus no seu cérebro. Você acha que Deus só liga para o céu. A terra é sua, você que manda. É por isso que você está sofrendo as consequências. E aí, o prefeito, às vezes, não é só idólatra. Às vezes o prefeito é ladrão também. Mas você votou nele. Você acha que ele é o melhor aos seus olhos. Perguntou para Deus. Agora você sofre as consequências. Se arrependa, igual o Daniel se arrependeu do povo de Israel ter pecado. Não foi Daniel que pecou, foi o povo de Israel. Agora imagina você que votou num esquerdista. Imagina você que votou num candidato que te enganou, que disse que ele era bom e ele não é, que ele era honesto, não é. Agora, se você já viu os sinais nele, se você já viu ele com uma imagem, adorando as imagens, se você já viu ele se elegendo com dinheiro roubado, se ele comprou seu voto com alguma coisa, com promessa falsa, e por que você está votando em troca de alguma coisa? Você já é o corrupto, você já é a mercadoria que está fazendo ele se estragar. Às vezes você é a pedra de tropeço do próprio político, e às vezes o político é a pedra de tropeço sua e da nação. Por isso, vamos ao arrependimento, vamos perguntar a Deus, Deus, qual é a direção que o Senhor quer para essa cidade? Qual a direção que o Senhor quer para esse estado? Qual a direção que o Senhor quer para essa nação? Então, detalhe, Deus está julgando a igreja. A igreja se prostituiu pela política, a igreja se prostituiu por cargos, a igreja se prostituiu por emendas. As assembleias de Deus já não é mais de Deus, é a assembleia dos caciques que mandam. Isso no estado de Rondônia, isso no Brasil inteiro. Quanto maior a igreja, mais o potencial de corrupção. Quanto mais a universal, troca tudo pelo poder, troca tudo pelo vil metal. Se você vê essas igrejas, quanto maior ela pega o número de membros para criar potencial político, cada um tem o seu deputado de estimação, cada um tem o seu senador de estimação, com um propósito pessoal e não com o propósito divino. Amigos, com Deus não se brinca e nem se faz escarnecer. No Salmo 50 ele diz: eu vim julgar o meu povo. Vocês fizeram voto, pacto, acordo com cada ladrão que encontrava. E eu não falei nada, vocês pensaram que eu estaria concordando com vocês. Essa é a mensagem de Deus. Ligue o Salmo 50, ligue Malaquias e vamos fazer uma nova aliança com o Senhor. É preciso a igreja voltar ao centro da oração, a da crença em Deus, da fé em Jesus Cristo. Deus me levantou nessa nação como evangelista de um povo que estava amarrado por acordos, por tetos espirituais. Medo que você tem de desobedecer ao seu pastor. O seu pastor é Jesus. Se o seu pastor se vende por alguma benécia, lembre, esse pastor já se desviou, mas você pode ficar firme, até nessa igreja, para virar a luz do mundo e o sal da terra. Vamos nos arrepender, talvez no ato intercessório, pela comunidade que você está inserida, para Deus sarar essa nação. Que Deus possa abençoar todos nós, em nome de Jesus. Amém.